O piedoso Harichand, sábio governante, demonstrava seu apreço à divina graça, ofertando ouro diariamente a quem quer que viesse mendigar à sua porta. Mais uma história das virtudes de Harichand. Um dia, Deus decide testar todas as suas virtudes na terra e se disfarça como um mendigo pedindo esmolas. O rei, então, dirige-se a ele e diz: nesse dia, a distribuição já foi feita, retorne amanhã. Assim, no dia seguinte, retorna o mendigo e, de novo, após a distribuição, foi instruído a voltar no outro dia. No terceiro dia, entretanto, se atrasou novamente. E o rajá vem então perguntar-lhe o que quer. O mendigo explica que não lhe importava o ouro, mas sim queria sua esposa, Bahal, como esmola. O rei sentiu-se ultrajado. A esposa, que era uma estudiosa dos Vedas, entendeu que o rei não precisava dá-la desta forma. Poderia ser apenas em pensamento, mas mesmo assim o rajá recusou. Deus, então, envia 2 mensageiros ao rei, propondo-lhe uma escolha. Ou 12 anos de seca e fome em todos os domínios do seu reino, ou 12 horas de chuva torrencial. O rajá ponderou que todo o seu tesouro estava repleto e que havia suficientes provisões para ele e todo o seu reino, podendo então escolher pela seca, já que uma chuva de 12 horas poderia varrer seu reino inteiro. Decidido então pela seca, todos os seus criados e mantimentos transformam-se em pedra e todo o ouro e rubis em carvão. Só estavam ele e sua esposa, Bahal, que nada sofreram. Os mensageiros revelam então que eles ficariam sem comer por 3 semanas, mas que não morreriam, e que seu alimento devia ser procurado lá fora, em todo o mundo, pois a seca não abandonaria seu reino até que a trompa de Shiva soasse sobre a terra ao final de 12 anos. Harichand e a esposa, então, se vestem com roupas simples e preparam-se para viver a vida o melhor que podiam. No segundo dia, acham uma árvore frutífera em plena floresta e, pensando em saciar sua fome, vão catar as frutas. Mas a cada momento que se chegava próximo da fruta, ela mudava de lugar. Obrigaram-se então a seguir caminho sem comer. No 4º dia, avistaram alguns pescadores ao redor de uma lagoa. E pela primeira vez, Harichand mendiga pedindo um peixe. Recebe o peixe e então preparam para comer. A rainha pede ao rajá que vá até a cidade buscar uma panela para acenderem o fogo. Rani, então, prepara o peixe e enquanto Harichand sai a banhar-se, Bahal resolve levantar a tampa da panela e, para sua surpresa, o peixe salta dali de dentro e mergulha diretamente na lagoa. Quando o marido retorna, Bahal conta que a fome era tanta que ela decidiu comer o peixe todinho. O rei a perdoa e põe-se novamente a caminho. Depois disso, ele fabrica arcos e flechas com alguns gravetos e consegue matar 2 aves para matarem a fome. Dessa vez foi a rainha que vai ao banho e Harichand levanta a tampa da panela. Espantado, vê os pombos saírem voando. As aves fogem da panela. Deu-se conta então do que havia verdadeiramente acontecido com o peixe. Bahal lembra-se então de um antigo amigo, um mercador de azeite, que sempre lhe mostrou grande amizade. Vamos até ele, quem sabe ele pode nos ajudar e nos saciar desta fome. Chegando lá, no entanto, o mercador viu a condição que estavam, sujos, mal vestidos
e não conseguiu mostrar nenhum respeito ou consideração para com eles. Deixou que ficassem num aposento miserável e deu também alguma comida, mas era tão ordinária que nem sequer conseguiram comer. Deixaram a casa do amigo e peregrinaram mais uma semana, antes de chegarem ao reino de um outro amigo, o Rajá Bhoj. Dessa vez foram muito bem recebidos. Pratos requintados foram trazidos com as mais saborosas comidas. Mas quando iam comer, o alimento começava a fermentar e vermes saíam de dentro do alimento. Naquela primeira noite faminta e sem forças, a rainha percebe uma fenda abrindo-se na parede e por ela desaparece um colar caríssimo que a filha do Rajá havia deixado ali pendurada. A rainha, sabedora dos caminhos do sobrenatural, conheceu então que aquele colar ficaria ali, perdido naquela fenda, e que ela e o marido seriam os suspeitos de tê-lo surrupiado. Acordou rapidamente Harichand e pediu que partissem naquela noite escura. No outro dia, Bhoj concluiu que eles eram os ladrões. O infeliz casal, então, segue pelo caminho e decide encontrar-se com um outro Rajá, Nal, mas estavam muito envergonhados de recorrer àquele amigo. Sabiam que as 3 semanas de fome estavam próximas de terminar, faltavam-lhe apenas 2 dias. Harichand então decide meter-se na floresta e colher lenha suficiente para vender a um bazar, e assim conseguir alguma comida. Por fim, ao fim de 3 semanas, puderam comer e agradeceram a Deus. Todos os dias, Harichand então colhia lenha na floresta e ganhava dinheiro suficiente para que pudessem comer e sobreviver. Após 2 anos, tinham economizado o suficiente para comprar uma foice e Harichand conseguia então levar maior quantidade de lenha ao bazar e começou a comprar outras coisas no bazar. A rainha Bahal começa a comprar sedas e com ela fabricou exóticos arreios para cavalos, uma arte que era só conhecida dos nobres e que ela dominava com suprema habilidade. Levou então 4 rédeas ao palácio de Nal e vendeu aos seus estábulos. Mas logo que o Rajá viu aquelas preciosidades, percebeu que elas só poderiam ter sido feitas pela rainha, a Rani Bahal, e chamou então a pobre mulher de volta. Reconheceu-a e perguntou como estava daquela forma, como havia empobrecido tanto. Ela diz: foi a vontade de Deus. Harichand então foi trazido da floresta pelos servos de Nal e ao ver o amigo declarou também que estava naquela condição, pois tudo era vontade divina. Mas o amigo Rajá Nal deu-lhes um palácio para morar cheio de criados. E lá viveram por 4 anos e meio, sem ter nenhum luxo, mas sem passar fome, e tinham tudo o que precisavam. Tinham-se passado já 10 anos e meio desde o início daquelas calamidades de seca, quando Shiva resolve passar pelos domínios de Harichand. Tudo estava deserto e sem vida. A seca não permitiu que crescesse nada, nenhuma planta. Mas, para surpresa de Shiva, ele percebeu que os camponeses continuavam arando a terra e indagou por que faziam isso se não havia esperança de colher nada ali. Responderam que apenas se exercitavam para não perder a prática e o hábito do seu serviço. Shiva concluiu que aquela era uma sábia resposta e que ele próprio deveria então se exercitar para não perder o hábito da sua técnica em tocar a sua concha, a sua trompa. Levou então o instrumento aos lábios e emitiu um som poderoso. Era o sinal de Shiva determinado por Deus para o fim da seca. E imediatamente a chuva começa a cair. Passam-se os 10 anos e toda a terra começa a brotar. Enfim, ela
a rainha recebe em um sonho o aviso que a terra está fértil e Bahal e Harichand retornam ao seu reino, voltam aos seus domínios e encontram abundância e fertilidade. Pouco depois, foram visitar também o amigo Broj e receberam eles nos mesmos aposentos, onde dali se abre a fenda e o colar da filha do rei é retornado aos aposentos. Assim, mais uma vez, a virtude de Harichand é testada e cumprida dentro do que lhe foi proposto. Om.